todas e todos, meu nome é Pedro e eu sou doutorando em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Eu sou um dos participantes do grupo de monitores e de ajudantes da disciplina de Antropologia Jurídica em Ensino Remoto Emergencial. E nessa atividade complementar da série de debates e vídeos que conectam os temas da disciplina a assuntos da atualidade, eu gostaria de abordar com vocês, alunos da disciplina, a questão dos faxinais, os perigos do etnocentrismo e o que nós poderíamos chamar de o olhar da antropologia. Bem, para isso nós temos que fazer uma introdução na qual nós nos perguntamos: será que quem nos escuta já sabe ou sequer já ouviu falar alguma vez sobre o que são os faxinais? Sabe qual que é a relação deles com a antropologia? Sabe talvez como a antropologia pode propiciar um novo olhar para os conflitos que existem no campo brasileiro? Nós queremos justamente abordar esse debate a partir de um conceito-chave que é muito caro à antropologia, que é o do etnocentrismo. E para isso nós vamos usar como texto básico para a discussão o ensaio A Sociedade contra o Estado, escrito por Pierre Clastres. Aqui nós vamos abordar justamente essa ligação que existe entre a existência, o modo de vida dos faxinais e o como eles se relacionam com a nossa sociedade, a sociedade moderna, de origem capitalista e produtivista, a partir do olhar da antropologia. Para isso, nós vamos primeiro partir de uma definiçãozinha básica do que são os faxinais. Né? Eles são, basicamente, um modo de vida e de manejo da terra e da vida social e comunitária, cuja origem remonta mais ou menos ao início do século XX, principalmente no centro-sul paranaense, que surgiu a partir do encontro da cultura cabocla que já existia na região com o manejo da terra que foi trazido por povos eslavos recém-imigrados. Ou seja, a partir dessa integração cultural surgiu uma forma específica de uso e manejo da terra e das criações. Aqui, um dos elementos centrais, por exemplo, é o uso coletivo da terra e dos bens comunitários, e também pela existência de um mecanismo de produção específico e razoavelmente inédito, que são os criadouros comunitários de animais, principalmente porcos, cavalos, galinha e mesmo talvez alguns bois até, na qual a organização da terra é comunitária, principalmente também nesses espaços de criação dos animais, nos quais eles são criados soltos, num espaço que é comum, ou seja, os animais de várias pessoas têm sua liberdade para pastar. E quem é necessariamente cercado nessa tradição são as hortas e os espaços maiores de plantação, que são colocados em locais diferentes. Ou seja, há aqui justamente uma, inclusive, questão lógica, né? São criados soltos os animais capazes de se moverem e não os seres que não se movem, como as plantas. E também como um elemento central dessa organização é também a sua relação específica com a natureza, que é marcada por uma sustentabilidade ambiental, um uso pouco extensivo da terra e das suas necessidades, e a construção de uma vida comunitária, que durante todas essas várias gerações é um processo dinâmico, vai se modificando, mas que mantém esse núcleo e essa identidade central faxinalense. Ou seja, as pessoas se reconhecem como originários de uma comunidade que se organizou a partir dessa forma de manejo da terra e dos bens. Aqui nessa imagem a gente tem um pequeno exemplo de como se dá essa organização dos faxinais. Né? Como se vê, as casas ficam numa região juntas,
as famílias veem uma área comum de origem comunitária em contato delas, com um extrativismo florestal razoavelmente de baixo impacto, no qual o manejo da erva mate da araucária ocorre sem um desmatamento real e efetivo dessa área. A criação livre dos animais entre várias regiões e que, em geral, não é cercada e livre e exatamente delimitada qual área é de cada família específica. E do lado de fora, as famílias podem ter as suas próprias lavouras, que muito raramente são de monocultura, geralmente são policulturais, com várias coisas produzidas como arroz, feijão, milho, produzidos para o autoconsumo e para eventualmente algum excedente ser comercializado, mas principalmente para garantir a subsistência e a continuidade da família. Nesse sentido, os faxinais eles conseguiram se organizar e conseguiram algum reconhecimento da lei do Estado do Paraná, principalmente na Lei Estadual 15.673 de 2007. Nela, os faxinais são descritos de uma maneira um pouco mais rígida, que é a partir da concatenação de elementos como a produção de animais à solta em terras de uso comum, a existência de uma agricultura familiar e de subsistência para consumo e comercialização eventual, de um extrativismo de baixo impacto com uma conservação da biodiversidade, ou seja, essa relação sustentável com a natureza, e a existência de uma cultura e identidade próprias. Mas para haver justamente alguma dinamicidade nesse conceito, o critério de comprovação para uma pessoa ser considerada faxinalense é a sua identificação, justamente para a sua autoidentificação, justamente para evitar uma visão estática e parada de cultura, na qual os faxinalenses seriam obrigados a manter esse modelo produtivo anterior sempre exatamente do mesmo modo, porque senão perderiam seu status. No entanto, apesar desse reconhecimento, em alguma medida jurídico que existe, isso não gera efeitos na vida real que impliquem sempre o necessário entendimento do modo de vida faxinalense. Ele é, em geral, incompreendido por boa parte da população e das regiões onde ele se encontra, e principalmente por parte de pessoas e organizações econômicas mais preocupadas com o uso extensivo e para o lucro e o mais eficiente possível da terra nesses sentidos econômicos propriamente ditos. Isso leva justamente a contexto de violência, repressão e tentativas de expulsão dos faxinalenses de suas terras. E um outro meio dessa forma de enfrentamento e questionamento do modo de vida faxinalense também ocorre a partir da infiltração de fazendeiros dentro da vida dos faxinais, que compram alguns territórios e tentam de alguma forma mudar o modo de vida deles ali. Ou seja, os faxinais existem sempre diante dessa ameaça constante de expropriação das suas terras por esses empreendimentos mais produtivos, como as monoculturas da soja, do fumo e do eucalipto, que são as principais que estão disputando com os faxinais na região. Como um exemplo, vai ter na descrição do vídeo uma nota de repúdio sobre ameaças e medidas violentas que foram usadas para expulsar uma família de faxinalenses na cidade de Pinhão, no Paraná. Bem, então partimos para conectar essa questão geral dos faxinais com a questão do etnocentrismo. E aqui nós nos perguntamos como explicar esse estranhamento e constante incompreensão da territorialidade e do modo de vida dos faxinais. Para isso, nós nos propomos a interpretar isso a partir do ensaio que já comentamos, o A Sociedade contra o Estado, do Pierre Clastres. Pierre Clastres foi um antropólogo político francês, nascido em 1934 e de morte prematura em 1977, que se dedicou ao estudo entre o Brasil e o Paraguai dos povos Guaiaqui, Guarani e Yanomami. A partir disso, ele conseguiu formular uma tese e uma teoria antropológica de uma antropologia política muito importante.
E, basicamente, nesse ensaio A Sociedade contra o Estado, nos interessa a noção de etnocentrismo que ele trabalha a partir de uma afirmação que, diz ele, é em si correta. A de que as sociedades ditas primitivas, sempre lido com muito cuidado e com um sentido crítico dessa noção de primitivo, que não é real, que não realmente se aplica a essas sociedades, são sociedades sem Estado. Ou seja, é uma afirmação em si correta, mas o que Clastres critica é que, geralmente, com essa consideração, vem se acompanhada uma fixação etnocentrista que é justamente embasada do que nós vamos chamar aqui de definição pela falta. Ou seja, as sociedades primitivas, elas são, as sociedades Guarani, por exemplo, elas não são marcadas pelo Estado. Mas então essa fixação etnocentrista valida essa análise a partir de uma falta, como se isso fosse necessariamente ruim, como se isso fizesse dela menos uma sociedade, porque é o Estado, enquanto específica forma moderna de lidar com o poder, que marca o que é realmente ser uma sociedade. E isso faz com que se perca de vista que há uma outra forma de organização social que, na verdade, pode trazer muitas potencialidades e elementos muito interessantes. Como, por exemplo, uma organização a partir do prestígio que é específico de um líder, a partir principalmente de uma qualidade ou proficiência técnica que ele demonstra, como o próprio Clastres diz, contra a versão atual, que é pautada em um monopólio da coerção social obtido por esse líder e pelo Estado. E nesse sentido, a gente tem um trechinho aqui que faz justamente essa crítica e é central para esse debate. Né? Então, aqui as sociedades primitivas estão privadas de alguma coisa, o Estado, que lhes é, como para qualquer outra sociedade, a nossa, por exemplo, necessária. Estas sociedades são, pois, incompletas, elas não são completamente verdadeiras sociedades. Subsistem na experiência talvez dolorosa de uma carência, carência do Estado, que elas tentariam, sempre em vão, preencher. De um modo mais ou menos confuso, é claramente isto que dizem as crônicas dos viajantes ou os trabalhos dos investigadores. Não se pode pensar a sociedade sem o Estado. O Estado é o destino de toda a sociedade. E nessa questão há justamente uma continuidade com o que nós vemos hoje na leitura que a maioria dos campos hegemônicos fazem do que seria um modo de vida faxinalense. Há uma definição etnocêntrica dos faxinais justamente pela sua falta de produtividade, de propriedade privada, de desenvolvimento, de uso eficiente e extensivo da terra. E assim, os faxinais são justamente descritos a partir desse grande termo que é o da economia de subsistência. E o próprio Clastres trabalha com essa categoria e ele demonstra que há elementos profundamente etnocêntricos nela. Principalmente porque ela acaba por induzir a pensar que, por exemplo, nas sociedades Guarani, há sempre uma completa escassez e uma dificuldade imensa de conseguir produzir os bens necessários para reproduzir materialmente a vida. Mas isso não é verdade. Isso nos estudos dele ele percebe que não é o caso. Que, na verdade, há mais um excesso de produção. Uma abundância e não escassez. A diferença é que nas sociedades Guarani há uma produção que não é voltada para a acumulação alheia, do é preciso trabalhar por trabalhar. E aqui, justamente, é que há uns elementos interessantes que nós vamos abordar daqui a pouco. Nesse sentido, o etnocentrismo ele parte dessa fundamentação da lógica de expropriação e expulsão das terras dos faxinais em nome disso que falta a eles, que é o progresso, o desenvolvimento científico, o uso da terra para funções que são economicamente viáveis, fumo, eucalipto, soja.
Mas justamente é isso o que o giro ético-epistemológico da antropologia vai tentar de alguma forma problematizar. Porque a antropologia, em suas versões mais recentes, abandonou tanto a perspectiva da exclusão completa que lhe era anterior, como, por exemplo, a ideia existente logo após a descoberta da América e o debate acerca de será que os índios têm alma? Bem, isso com o nascimento da antropologia não era necessariamente uma questão, mas a partir das suas formas iniciais havia uma inclusão paternalista que era pautada mais na ideia de que todas essas sociedades são sociedades humanas, mas são meramente um espelho do que nós, os europeus modernos, fomos no passado. E o futuro delas é se tornarem civilização como nós. Essa nova versão da antropologia, que rompe com essas duas versões antigas, parte da noção de uma alteridade radical, de um reconhecimento do outro como inequivocamente outro. Ou seja, nem como um outro que deve ser eliminado, porque não humano, nem como um outro que é igual a nós e que, portanto, deve ser igualado a nós. Mas sim como inequivocamente outro, como uma abertura para repensar as nossas certezas naturalizadas. Um questionamento de tudo que nós naturalizamos. Ou seja, o papel da antropologia passa a ser o de transformar o estranho em familiar e transformar o familiar em estranho. E por causa disso, o que nós temos que fazer é um movimento contrário do que é feito, por exemplo, com as sociedades Guarani ou com os faxinalenses, que é ver as faltas do modo de vida moderno produtivista no qual nós existimos e as positividades dessas comunidades tradicionais ou originárias. E aqui Clastres entra justamente nesse debate quando ele reanalisa a questão das economias de subsistência e indica que há ali, na verdade, uma outra forma de lidar com o existente, com o excedente. E isso gera condições para um ócio criativo no lugar de uma estocagem máxima de recursos. E nessa leitura do Clastres, ele vê isso como uma existência positiva, algo que nos falta. Ele é a recusa de um excesso inútil e a adequação da atividade produtiva à satisfação das necessidades da comunidade, o que permite, por sua vez, um domínio do meio natural e do projeto social que se é levado a cabo. Ou seja, você diretamente sabe o que está produzindo, por que está produzindo e para quem e em quais condições. E desse modo, torna-se muito mais possível o atendimento das necessidades sociopolíticas dessas comunidades. Essa leitura nos faz, por exemplo, pensar justamente, então, quais são essas positividades dos faxinais e quais são as faltas da nossa sociedade. Nossa leitura justamente quer ver isso. Dizer que existe de algo nos faxinais que nos permite estranhar e questionar os aspectos da nossa realidade. E vamos dar aqui só alguns exemplos, como, por exemplo, as relações comunitárias e sociais ali nos permitem questionar e ver o ultra-individualismo contemporâneo como uma falta, uma ausência também. Nós podemos ver a produção para as necessidades e para uma vida cultural que os faxinalenses fazem de contato direto com a terra e com os bens que vão ser consumidos, nos faz ver justamente que há um elemento irracional nessa produtividade e competitividade do espírito do capitalismo que faz com que o nosso tempo seja imensamente destinado ao trabalho, quando na verdade ele poderia ser mais destinado a essas atividades culturais, o jogo, a festa, a arte e a criação de um ócio criativo também. Além disso, o contato harmonioso e simbiótico que os faxinalenses têm com a natureza
nos faz questionar, achar estranho, achar exótico esse processo de destruição de ecossistemas completos, como partes da Amazônia e do Pantanal, para o uso da agricultura comercial, para a produção de soja que no fim vira ração de boi. Como exemplo, nós trazemos algumas reportagens sobre o fogo no Pantanal, que é um tema muito atual e que foi, muito provavelmente, iniciado justamente para essa produção agropecuária. Além disso, o fato dos faxinais trabalharem e construírem a própria comida nos faz perceber que eles têm uma real soberania alimentar e um contato direto com a produção de seus próprios alimentos, o que nos faz questionar justamente a insegurança alimentar a qual boa e imensa parte da sociedade brasileira, nos grandes centros urbanos, está enfrentando justamente por causa de uma produção que é voltada sempre para o mercado externo, para a lei da oferta e da demanda e para elementos que não garantem necessariamente a satisfação das necessidades básicas da população. Como exemplo dessa capacidade de soberania alimentar, nós temos uma reportagem sobre doações que foram realizadas por faxinalenses em conjunto com outros movimentos sociais de luta pela terra, de toneladas de alimentos para que, durante a crise do Covid-19, as pessoas mais carentes pudessem se alimentar. E justamente nesse processo de estranhamento, nós podemos ver, por exemplo, a alta do preço do arroz e o aumento da insegurança alimentar no Brasil como grandes faltas, grandes problemas da nossa sociedade. Isso nos faz estranhar também coisas e elementos que são naturalizados no discurso cotidiano. Por exemplo, nos faz achar muito questionável, exótico talvez, o como justamente pode um representante dos supermercados dizer com naturalidade que se o preço do arroz subiu, deveriam então os consumidores começar a comer arroz. Ou então que deveriam passar para esse uso dos alimentos ultraprocessados. Inclusive, o próprio Ministério da Agricultura escreveu uma nota técnica que questionava o Guia Alimentar para a População Brasileira, que incentivava o uso de alimentos naturais em detrimento dos ultraprocessados. Nesse sentido, podemos finalizar a nossa discussão justamente abordando essa relação entre antropologia, crítica do etnocentrismo e abertura para a alteridade radical. Ou seja, a nossa missão aqui é justamente a de estranhar o familiar, questionar tudo que é tomado como natural dentro da nossa sociedade e abrir possibilidades para pensar em modos distintos de vida. Por isso, talvez, o que o olhar da antropologia mais nos ensina é que, em vez de apontar as diferenças dos faxinais como algo exótico, diferente, peculiar, talvez nós deveríamos pensar o que tem de melhor, o que seria melhor na nossa existência se aprendêssemos com essas outras experiências e se nos tornássemos só um pouquinho mais algo parecido com um imenso faxinal. Aqui também tem as referências bibliográficas utilizadas e as reportagens que também vão estar todos disponíveis na descrição do vídeo. Muito obrigado e até mais.